E um destaque do Supremo Tribunal Federal, que vai voltar a julgar nesta quarta-feira a descriminalização do porte de drogas para o consumo pessoal. Repórter Soraya Lawande, já se sabe o que será discutido pelo STF? Quais são as projeções? Pois é, né, Tiago? Depois de quase 8 anos parado, o Supremo então deve retomar nessa quarta-feira o julgamento do recurso que pede essa descriminalização do porte de drogas para o consumo pessoal. O julgamento dessa quarta, portanto, não analisa a questão da venda de drogas, que vai continuar ilegal independente do resultado da votação dessa quarta-feira. A ação pede, torna e quer tornar inconstitucional o artigo 28 da Lei de Drogas de 2006, que considera crime adquirir, guardar e também transportar entorpecentes para consumo pessoal. Só que não esclarece quanto à quantidade considerada ilícita. Ou seja, ainda sem uma definição precisa, qualquer pessoa que portar aí uma quantidade irrisória de drogas para consumo pessoal pode também ser considerada teoricamente traficante. E a pena para tráfico de drogas, ela varia de 5 a 20 anos de prisão. Já o crime de porte de drogas para uso pessoal, por sua vez, prevê penas mais brandas, então, como prestação de serviços à comunidade. Então, a Corte, ela analisa um recurso apresentado para a defesa do mecânico Francisco Benedito de Souza. Ele cumpria a pena por porte de arma de fogo no Centro de Detenção Provisória de Diadema, aqui em São Paulo, quando foi novamente condenado depois que foram encontrados 3 gramas de maconha na cela onde ele estava. O julgamento ele foi iniciado lá em 2015, foi suspenso por um pedido de vista, ou seja, para ter mais tempo para que fosse analisado. 3 ministros já decidiram a favor dessa descriminalização. O relator desse caso é o Gilmar Mendes, votou pela liberação para qualquer tipo de drogas, enquanto os ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin votaram para restringir a medida apenas à maconha, por considerarem uma droga mais leve. Portanto, o próximo a votar é o ministro Alexandre de Moraes. Essa decisão do julgamento, a gente lembra, no entanto, não deve afetar somente a vida do Benedito de Souza, já que o STF considerou então que o tema tem repercussão geral e assim vai servir como base para outros processos aí anteriores e quais que podem vir daqui para frente. Então, o Supremo Tribunal Federal deve votar nessa quarta-feira o julgamento aí a respeito do posse de drogas para uso pessoal. Pois é, depois de muitos anos o Supremo voltando a discutir esse assunto, a gente tira os nossos comentaristas. Amanda Klein, o que o Supremo deve decidir? É uma polêmica se é o Supremo que decide isso ou se seria uma lei via Congresso Nacional? Tiago, eu acho que é sempre melhor como lei pelo Congresso Nacional, mas a gente entende que é um assunto controverso e polêmico, já está parado há 8 anos no Supremo, em algum momento precisa ser decidido. Se o Poder Legislativo não decide, abre aquele vácuo vazio, o Supremo acaba decidindo no lugar. É claro que continua sendo um assunto polêmico. 3 ministros já votaram a favor da descriminalização e é importante isso, que essa ressalva que a Soraya fez no início da reportagem, no comentário dela, que é o seguinte: ela disse que isso não significa a legalização da droga, porque a comercialização, a venda continua ilegal. Nesse sentido, o Brasil está muito atrás de alguns estados americanos que já permitem a comercialização e até de países europeus que permitem a venda de drogas em certas quantidades, drogas leves como a maconha. O Brasil está tratando apenas da descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Houve uma lei de drogas que, inclusive, foi sancionado pelo presidente Lula em 2006, que diferencia o usuário do traficante. Então, ele diz que o usuário responderia a apenas menores, de menor gravidade ofensiva, não seria preso, não seria encarcerado, e que o traficante, sim, iria para a prisão. Imaginou-se que, com isso, fosse reduzir a população carcerária por tráfico de drogas, mas aconteceu justamente o inverso. Essa população carcerária explodiu. Para você ter uma noção, mais de 50%, mais da metade das mulheres presas hoje respondem por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Mas por que isso aconteceu? Porque a investigação acabou entendendo qualquer pessoa que fosse encontrada com qualquer quantidade de droga automaticamente como traficante, não como usuário. Como não tem essa distinção clara acerca da quantidade, que é uma coisa sobre a qual o Supremo poderia se debruçar e decidir nesse julgamento, você acaba empurrando todo mundo como traficante de droga. Então, tanto aquela pessoa que é pega com uma pequena quantidade, como os traficantes que realmente têm que responder por comercialização
comercialização ilegal são jogados no mesmo balaio e são mandados para a prisão. Isso acontece em muitos casos. Explodiu a população carcerária, a gente sabe que as prisões são escolas do crime, então alguém que entra por porte, de repente, usuário, acaba respondendo como traficante e passando anos na prisão. Então é preciso decidir se esse porte será ilegal ou não do usuário, né? E que quantidade, fixar uma quantidade para que fique claro para a polícia, para a investigação, para a justiça, qual é a quantidade aceitável ou não. Beraldo, para você, quais polêmicas envolvem essa discussão? A primeira polêmica é a ineficiência do STF. Como é que um pedido de vista, num caso concreto de uma pessoa que está esperando uma decisão, pode levar 8 anos? Quer dizer, 8 anos para estudar um caso que claramente depende de uma legislação específica. Afinal de contas, droga é permitido ou é proibido? Se é proibido no Brasil, como de fato é, você não pode passar a mão na cabeça de quem está portando a droga. Ah, mas é para consumo pessoal. Mas comprou de quem? É claro que o usuário alimenta o sistema do tráfico de drogas. Se há alguma circunstância em que esta droga é aceitável, como fala-se da maconha medicinal e tal, que seja tratada em lei e discutida pelo Congresso Nacional e não fique a cargo do Supremo Tribunal Federal decidir algo que fica valorizando essa ideia progressista de querer entorpecer a sociedade enquanto eles fazem a festa. Eu vejo nesse tipo de discussão dentro do Supremo Tribunal Federal um sinal muito perigoso de como esta corte tem se comportado com o apoio de vários setores políticos da sociedade brasileira que, no fundo, querem exatamente isso, que a sociedade fique entorpecida, se preocupando com essas discussões menores, enquanto eles fazem festa. Ora, como é que eu, então, vou poder comprar uma arma ilegalmente e vou poder portar? Ora, para minha própria defesa, vamos usar um argumento, então. Claro que se há crime na hora que você faz a aquisição de qualquer coisa, você não pode ter aquilo com você. Se você compra de um receptador de carga roubada, você sabe que está pagando mais barato porque tem alguma coisa errada ali. As pessoas precisam ter consciência da lei, precisam ser estimuladas a cumprir a lei e não olhar para o STF como aquela mão carinhosa que vai passando na cabeça das pessoas que estão em flagrante descumprimento de lei. E aí as pessoas, em vez de irem para o Congresso pressionar os seus deputados, simplesmente ficam esperando uma benesse do Judiciário.